Lembrando a todos aí que a Proxy Financial é uma gestora de patrimônio. Nós fazemos gestão de investimentos por você, aonde quer que você esteja no mundo. Aqui nos Estados Unidos, nós temos licença e registro com a SEC e o estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, para fazer gestão de investimentos na sua língua, com entendendo a sua cultura, tá? E não fazemos gestão, não damos recomendação de investimentos fora das jurisdições onde somos registrados. Meu nome é Brian Calkins, sou chefe de compliance e um financial advisor aqui na Proxy da divisão internacional. Junto comigo, Mário Adib, nosso head da divisão Brasil. Que nem o Mário explicou, nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto Brasil, o contexto Estados Unidos, o que nós fizemos em termos de gestão. Você vai ouvir direto de um gestor de Wall Street, a pessoa que clica, compra, vende, tudo isso daí. O que a gente está pensando? Como é que a gente está analisando essa volatilidade recente? Vou retomar esse assunto aí sobre que eu tinha lido o relatório de setembro, outubro, essa volatilidade de 1% para cima, 1% para baixo. E depois eu vou falar um pouco desse tema aí que está em voga, né, os últimos dias. Segunda-feira agora estourou. Foi segunda? Que dia é hoje? Hoje é quarta. Então, segunda-feira estourou o Pandora Papers, o filho ou o neto aí do Panama Papers. E no dia seguinte o WhatsApp cai, as mídias sociais caem no mundo inteiro. Será que é correlacionado? Aí que a gente talvez não descubra, né? Nunca vamos saber o que o Mark Zuckerberg, se ele tropeçou, jamais. e pediram para tropeçar, o que aconteceu? Pois é. Mário, diga para nós, contexto Brasil, o que está acontecendo na economia dos mercados? Pequenos destaques aqui, só para a gente não ficar muito no detalhe do Brasil, tirando as incertezas políticas que a gente está vivendo agora, mas acho que é um grande ponto da índice de recuperação e preocupação também no mercado, é a questão da produção industrial, caiu bastante, até por falta de insumo e alto de preço. A questão também do varejo, então foi menos do que esperado. A gente esperava que o varejo tivesse um número maior, mas caiu bastante aí em relação à expectativa. Em relação ao segmento vestuário e drogaria, aumentou. Isso reflete na reabertura das coisas, né, dos estabelecimentos. Então, as pessoas acho que talvez ficam mais preocupadas em investir melhor, comprar roupas novas, se cuidar, etc, etc. Em compensação, as coisas que estavam levando até a inflação para cima e o aumento do preço, aí, que era material de construção, outras coisas mais de consumo, começaram a cair, até por conta dos dois pontos que a gente falou aí no começo, questão de insumo, né? Falta de matéria-prima e aumento de preço. A questão da crise hídrica e elétrica, isso é uma crise global, inclusive depois a gente vai falar do Putin aí, que vai tentar normalizar essa crise, talvez até baixando um pouco mais o preço, aumentou em 400% o preço do gás no fornecimento mundial. Sim. Então, acho que são esses os destaques. A inflação é algo que a gente está vendo aí o acúmulo bem significativamente. Então, esse mês aqui passou da casa dos 9%, no acumulado dos últimos 12 meses. Bem provável que a gente bata aí talvez uns 12% neste ano de inflação no Brasil. Isso é algo bem preocupante, embora seja momentâneo, mas é algo que a gente leva muito em consideração para a desvalorização da nossa moeda real, né? A outra questão que está bem preocupante aqui no Brasil, no cenário global, mas mais no Brasil, é a questão da estagflação, né? Que é o aumento de preço aí, né? Inflação e o desemprego. A gente vai comentar aí no destaque dos Estados Unidos que a recuperação do mercado econômico e a geração de emprego no setor privado nos Estados Unidos aumentou, o que é muito bom. É um indicador que é muito interessante, inclusive para um dos indicadores mais importantes aí, que também afeta a nossa economia, né? Um sinal de que a economia mundial está se recuperando. Mas para o Brasil, como a gente sabe, é sempre um pouco depois, né? Sempre um pouco demorado, eu tenho um delay aí de recuperação, a nossa economia é um pouquinho mais fragilizada comparada com os Estados Unidos, então a gente vai demorar um pouco para recuperar. Aí tem uma questão muito importante, que é uma das mais importantes aí, inclusive das pautas, que é a reforma tributária e logo na sequência administrativa.
Não sei como vai ser, se esse ano passa ou não passa, mas ainda que passe e melhore o otimismo do mercado, o ano que vem vai ser um ano muito turbulento para o Brasil, né? Eleição. Aí tem divulgação de resultados das pesquisas, que a gente sabe que não é muito bem confiável, mas mexe com o mercado. A gente tem a eleição em si, risco país aumentando, e outras crises mais que pode influenciar, inclusive, na questão do dólar, né? Desvalorização do real. Então, é só mais um ponto aí para a gente levar em consideração, até para a proteção patrimonial e a gente ficar de olho. Mas, vamos lá, Brasil, acho que é isso, Brian, mais relevantes aqui. Passar a bola para você falar do destaque internacional e a gente depois toca o barco aí. Com certeza. Aqui nos Estados Unidos, o tema, desculpa parecer um disco quebrado, tá, gente? Mas o tema é: todos os olhos estão olhando o Fed, né? Aquilo que o Fed fizer, e em detrimento, assim, especialmente porque nós estamos vivendo tempos que acabamos de viver 10 anos, onde a única coisa que importava no mercado de capitais era o Fed, tá? Então, tem muito trader, tem muito portfolio manager, tem muita pessoa de Wall Street, muito analista que viveu os últimos 10 anos dessa forma. Então, a sua carreira vem sendo formada. Lembrando que os mercados de capitais, a gente acredita muito nisso aqui na Proxy, no Behavioral Finance, né, nas finanças comportamentais, que os mercados são um reflexo do ser humano. Senão você teria aí a precificação perfeita, né, toda a informação do mercado, a teoria da Efficient Portfolio Theory, esqueci a tradução, mas você ter todas as informações juntas, todo mundo tem acesso a tudo e ele age e a precificação dos ativos é perfeita. Isso, na realidade, não acontece, porque o ser humano que rege o mercado, que clica buy, sell, ou, ups, era para vender, tive que comprar, ou estou com muito medo do futuro, o ser humano é que vai fomentar essas volatilidades do mercado. Tudo isso para dizer o quê? Todos estão olhando o Fed. O Fed, o último pronunciamento do Jerome Powell na semana passada foi que não acreditamos que essa inflação é sustentável, de que ela está subindo no arroz e feijão do americano, no hambúrguer, na pizza. Não é isso que está subindo. São os ativos, são os bens periféricos, né? Então, o carro subiu demais o preço. O carro é uma pequena parte da cesta de inflação de uma família. Ele vai trocar de carro, a família vai trocar de carro a cada tanto tempo. Só que subiu 30% por causa dessa crise no supply chain que o Mário tá dizendo que está afetando o mundo, né? Carros, celulares, como é que chama? Headphones, headset, tudo usa um chip, né? E aí você tem uma crise no abastecimento de chips que afeta o supply chain global, que aí vai causar essa distorção. O Fed não acredita que isso vai causar uma inflação generalizada que demande um aumento dos juros em resposta a essa inflação, certo? Então, assim, o mercado está de olho. Hoje tivemos aí o resultado de empregos aqui nos Estados Unidos maior do que esperado, uns 130 mil empregos a mais do que o esperado. Esse relatório da quarta-feira é uma prévia do relatório do Departamento de Trabalho que sai na sexta, em conjunto com a ADP. É uma prévia, né? Então, assim, o emprego vai tá mais forte, vamos assim se dizer. É um momento, nós estamos vivendo um momento do mercado que nós vimos há 10 anos atrás, de 2008, não há 10 anos atrás, tá, gente? Eu estou falando do período de 2008 a 2018, onde notícias boas eram ruins para o mercado. Como assim? Então, mais emprego nos Estados Unidos significa que há maior chance de você criar uma inflação de salários. Então, um trabalhador vai sair do McDonald's e trabalhar no Burger King, porque o Burger King está oferecendo $1 a mais por hora, por exemplo. Aí você pega isso em contexto nacional, construção, consultoria, emprego corporativo, daí você tem um aumento de preços de salários que aí gera uma inflação de trabalho, que a gente chama, né? Então, assim, está todo mundo olhando esses dados de empregos e de saúde financeira do país, que, embora pode ser bom no longo prazo, no curto prazo, significa que o Fed vai puxar a tomada na injeção, no quantitative easing, que a gente chama, né, nas medidas
aí de recuperação e de fomento à economia americana através do juros baratos e da compra de ativos tóxicos no mercado, né? Isso a gente vê, o Fed já se pronunciou que semana passada, né, que vai diminuir a compra dessas rendas fixas tóxicas. Ele acredita que a eficácia dessa ferramenta é baixa e que a validade de usar essa ferramenta já passou. Ou seja, em português claro, estão todos, Wall Street está nervoso agora, está subindo 1%, no dia seguinte cai 1,5%, em um período que é comumente volátil, tá? Outubro e novembro são os 2 meses responsáveis por metade da volatilidade do ano, tá? Então, assim, se o mercado sobe e desce 20% num ano, certo? Metade desse sobe e desce vai vir só em outubro e novembro, que a gente que é profissional de Wall Street, nós sabemos que é o período onde você está rodando sua carteira, você está saindo de posições que ganharam o ano todo, ou você está largando perdedores, e entrando para as compras, comprando ativos, comprando ações, ETFs, que você acredita que vão performar bem até o final do ano. Então você sai de um longo prazo, assim por assim se dizer, e foca mais no curto prazo. E aí a gente tem essa rotatividade de carteira, significa que você está vendendo mais do que você está comprando, e isso gera uma pressão negativa no preço das ações. Rendas fixas, tá? Para não falar só do mercado de ações, rendas fixas, a gente continua vendo aí uma pressão muito grande para a curva de juros voltar a ter uma ascendência, né? Então agora está flat e nós estamos vendo isso daí ficar cada vez mais pronunciado, porque o Fed tem que subir os juros mediante as notícias do mercado de empregos e da inflação, né? Então é um mercado que está muito fomentado muito fortemente por notícias. Então sai uma notícia como Evergrande semana passada, né? E abalou os mercados. A segunda maior construtora da China. Dinheiro internacional investido na Evergrande, pelos relatórios que eu li, é mais ou menos 0,5%. Ou seja, a segunda maior construtora da China não tem dinheiro internacional investido nela. Né? What's the big deal? Né? O que é o grande problema disso? É aquela coisa, Wall Street está sendo movida a notícias, ou seja, se toda construtora grande na China tem por detrás dela o governo, né? Então, o governo é sócio de tudo que é grande lá, e é um sócio majoritário, tem 51%. Ou seja, se tem problemas nessa construtora, tem problemas talvez lá no fundo, no governo chinês, na economia chinesa. E se aí sim a segunda maior economia do mundo dá uma trupicada, o mundo vai junto, porque o mercado financeiro global está integrado, como a gente vem falando com vocês aí, os nossos parceiros, nossos clientes e os curiosos, né? Está integrado, a relevância da Evergrande não é tão grande, mas o ripple effect, as ondinhas, você joga a pedra no meio do lago, né? Faz aquelas ondinhas, o ripple effect. Né? A repercussão disso pode ser negativa. Então tem muito dinheiro em Wall Street, tem trilhões e trilhões e trilhões. Então, para o cara tirar alguns bilhões e posicionar isso em cash para se proteger, não é um grande negócio para ele, mas tem uma repercussão no mercado bastante relevante. Maravilha. Vamos para as carteiras, Brian? O que a gente fez Bora. aí no passado? Bora lá. Você vai espelhar aí? O que você vai fazer? Isso, vou espelhar a Tá. tela aqui e Maravilha. mostrar as carteiras. Vou começar com a carteira. Está dando para ver aí a tela, né? Tá. Certo. O pessoal deve estar enxergando bem, que tá Isso. um zoom aí. Certo. As carteiras, começo com a carteira de rendas fixas nossa aqui, nós não fizemos nenhuma alteração, continuamos com 25% numa carteira conservadora em treasuries, em título do governo americano federal, 25% no governo estadual, municipal e do condado, né? Esse aqui é um ETF de hipoteca, então ele participa aí do mercado de secundário de securitização de hipotecas
chamado MBS, é o Mortgage Backed Security, e 25% dentro de uma carteira de bonds globais. Tá? Não fizemos nenhuma mudança, de novo. Não é um mercado, rendas fixas, não é um mercado que a gente tem como antecipar muito e tem necessidade de antecipar muito esse movimento do Fed. É o que é. It is what it is, certo? Eu acho que as outras carteiras vão ter mais informação mais relevante. Vamos começar com o Growth, que até teve uma pergunta aqui no chat, e lembrando, né, para aqueles que têm perguntas, dúvida em nome do vizinho, em nome do tio que mora em Boston, ou no seu próprio nome, pode mandar aqui na função chat ou no QIA, abaixo aqui no Zoom, que teremos o maior prazer em responder ao vivo, tá? Então, assim, a carteira Growth, ela praticamente devolveu os ganhos que ela tinha para o ano todo nesse último trimestre, né? Então, a gente vê aqui de janeiro até junho, acumulou uns 9% de retorno, e aí devolveu praticamente isso julho, agosto e setembro. Estamos positivos com a carteira mais agressiva da Proxy, em 2% no ano. É uma carteira que, em média, nos últimos anos, né, você... Aliás, gente, esse aqui é o novo fact sheet. Vocês estão vendo aí em primeira mão, tá? Vocês estão sendo os primeiros a verem. Isso aqui nós podemos circular, isso aqui é de conhecimento público, e aqueles que são clientes têm essas mesmas carteiras aqui. Teremos o maior prazer em compartilhar. E agora eu estou perdido onde é que fica a média. Bom, aqui dá para ter uma ideia, a média anual. Então, ano passado, 86% de retorno, a carteira agressiva. No ano anterior, 62%. No ano anterior, 24%. Como é que esse ano está dando 2%? Bom, primeiramente porque o Wall Street estava priorizando esse trade, esse investimento de inflação. Wall Street prefere muito mais ganhar 10% com o Walmart do que ganhar 50% com uma empresa que faz bateria para aplicação solar, que é provedor da Tesla. Certo? Então, assim, bastante ideia aí de uma coisa só, né? Mas a Wall Street prefere ganhar dinheiro com o que a gente chama de value, né? Que são empresas provadas, que são empresas que já estão no mercado e consolidadas, estão pagando dividendos, né? Ao investir do que, né, em contraposição com inovação. Por que a pergunta até no chat foi por que não investirmos na carteira Growth, em empresas de REITs, por exemplo, que são fundos de investimento imobiliário, nisso daqui? Bom, primeiramente, a tese da carteira é crescimento no longo prazo. Então, assim, nós não somos traders, tá? Isso fica bem claro para todo mundo que é cliente da Proxy. Não temos essa pegada de comprar e vender, comprar e vender. Movimentos que a gente vê que é muito claro, nós aderimos à carteira Growth, por exemplo, com essa empresa aqui, ó. Era muito claro para nós, em janeiro desse ano, que íamos ter uma forte ênfase em inflação esse ano, vindo de Wall Street, porque não era possível que o supply chain global travado o ano anterior inteiro e você não tem inflação esse ano. Todo mundo em Wall Street basicamente sabia disso. Na carteira Growth, nós escolhemos colocar essa empresa Franco-Nevada, que é uma mineradora de metais preciosos, com minas dos Estados Unidos, Canadá e outros lugares do mundo, para aproveitar a subida da inflação. Então, tem uma correlação, o ativo ouro, por exemplo, com a inflação, né? Sobe junto com a inflação. Então, a gente preferiu aqui. Agora, por que não exatamente REITs? REITs fundo de investimento imobiliário, é outra estratégia, que é a próxima carteira que eu vou conversar aqui, mostrar os resultados para vocês na próxima. O que a gente fez a respeito? Aderimos, compramos. Aqui, quando a gente estava tendo lucro, o ano passado, né, e este ano, a primeira metade do ano, estávamos realizando lucro e deixando cash, deixando dinheiro reservado em reserva para comprar em momentos como esse. Então, durante o mês de setembro, nós compramos, nós colocamos muito cash para trabalhar nessa carteira Growth, nessa carteira de inovação, de crescimento de longo prazo, ok? Então, assim, é um movimento muito contrário que você, pessoa física, deve estar pensando
para a sua carteira individual, né? O mercado está caindo, vou vender, né? E o profissional de Wall Street está analisando se não é hora de comprar, certo? Então a gente compra nessa baixa. Se Evergrande fosse um problema endêmico, né? Se fosse assim, olha, isso aqui é um sinal de um próximo 2008, pode ser que a coisa pegue, o circo pegue fogo aqui e a China vai para o saco e aí vai levar o mundo junto e tal. Aí a gente estaria se posicionando de modo extremamente muito mais defensivo, né? Não vemos nenhuma correlação com o mercado global, nós vimos, na verdade, um susto de notícias e aí aproveitamos isso para comprar. Ok? Até porque, só para complementar, Brian, empresas de tecnologia com essa questão da projeção de aumento de juros, como ela se trata de uso de muito crédito do governo, acabou que os investimentos eles deram uma estagnada, né? Vamos dizer assim, esperando o que vai acontecer com o mercado. O Fed já anunciou que vai começar a diminuir os estímulos nos próximos meses. Então, esse movimento, essa troca, né, de foco de mercado de consumo, né, para a volta aí do mercado de tecnologia e inovação para essa carteira de crescimento, vai começar a migrar nesses próximos meses. E essa é a aposta que a gente tem tido aí para essa carteira. E, de novo, é uma carteira de longo prazo, jamais a gente usa uma carteira dessa para um horizonte de tempo de curto prazo, né? Claro. Só para deixar aqui bem claro. Então, um ano que a gente está ainda analisando e agindo estrategicamente para comprar mais, para ter um retorno, né, esperado nos próximos meses e anos, é algo que a gente realmente faz parte da gestão ativa, tá? Só um complemento, Brian. Muito bem lembrado. Na próxima carteira, a carteira de dividendos, então a carteira de income, é uma carteira que objetiva gerar renda através de dividendos. Essa carteira, sim, ela tem REITs, ela tem fundo de investimento imobiliário, ela tem Coca-Cola, tem Procter & Gamble, tem ETF de geração de yield, que a gente chama, que é a renda através de dividendos. Essas carteiras têm sido premiadas esse ano. De novo, setembro foi bastante volátil aí para praticamente o mercado inteiro, né? E aí vemos o resultado até agora no ano de 13,6% para essa carteira. Lembrando aí que aproveitando o gancho que o Mário falou, assim, o que a gente faz, gestão ativa, gente, é muito mais, o foco é o seu plano de vida, o seu objetivo de vida, do que retorno de mercado, né? Se você está correndo atrás, se você entrar nessa carteira agora, provavelmente você vai ser frustrado nos próximos meses. Ela vai andar de lado e a carteira Growth vai explodir. Então a gente não corre atrás do resultado. Você coloca o seu dinheiro dentro do barco certo, ele vai navegar aí a maré certa para atingir o seu objetivo, que a gente entende junto com você. É assim que se faz uma gestão ativa, profissional aqui em Wall Street. São empresas aí consolidadas, tá? Voltando aqui aos top 10 dessa carteira, são 33 ações e ETFs dentro dessa carteira. O objetivo dela é ter o dobro de rendimento, de income, de yield, de porcentagem que ela dá de renda para aquelas pessoas que têm essa carteira. E ela está tranquilamente aí atendendo isso daí. O SP, comparado com o benchmark, que é o SP500, que está dando aí 1,3% de dividendos nos últimos 12 meses, e essa carteira 3,5%. Tá? E aí algumas métricas que também são importantes, com desvio padrão, por exemplo, ela tem um desvio padrão menor do que o mercado. Esse é o objetivo, ter menos risco e mais renda produzida pela carteira. Essa carteira aqui nós temos basicamente tirado um pouco, realizado um pouco dos ganhos, por exemplo, como a pergunta no chat, né? Um REIT, um fundo de investimento imobiliário, American Tower Corporation. Conversei com um cliente esses dias bastante sobre essa empresa. É um fundo de investimento imobiliário que é dono do terreno onde você coloca uma torre de celular. E aí eles vão fazer um contrato de lease, de aluguel dessa área e receber aluguéis por 30, 40, às vezes até mais anos de uma AT&T, por exemplo, uma Verizon.
uma Sprint, T-Mobile, por aí fora. Essa empresa aqui subiu esse ano, se eu não me engano, entre 20% e 30%. Não lembro exatamente o número, mas subiu bastante. O que a gente tem feito? Realizado o lucro, trazido isso para cash, para poder redeploy, em inglês. Desculpa a quantidade de inglês aqui hoje, gente. Eu estou conversando muito com um gringo ultimamente, para recolocar esse dinheiro para trabalhar. Essa é a carteira de geração de dividendos. É uma carteira, poderíamos dizer, especialmente comparado com o growth, né, que é inovação, que é futuro, que é aquela coisa de crescimento ao longo do tempo. Você vê até pela carteira, né, o crescimento dela nos últimos 10 anos. É uma carteira mais moderada. Tá? E, por fim, a última carteira para dizer o que a gente fez no mercado aqui, durante o trimestre, na nossa carteira global, Global Equity, nós tiramos a posição China no finzinho de junho. Em julho, nós voltamos um pouco a exposição à China. Acredito que em setembro também voltamos, e nós estamos especificamente olhando China através desse, vamos ver se ele é top 10. Não é top 10, não está nas 10 maiores posições, né? Mas nós estamos especificamente entrando em China através de China Internet, é um ETF K-Web que chama empresas chinesas focadas no setor de internet, Pinduoduo, Alibaba, Ant, que é a fintech do Alibaba, e outras empresas fazem parte desse ETF. A gente acredita assim, olha, China, é difícil entender os números, é difícil saber o que acreditar desses números, né? Mas sabemos que o crescimento do uso da internet na China é explosivo. São alguns estudos que eu li, são 50, 60 mil celulares novos, assinaturas de 4G novo, vamos colocar assim, por dia na China. O crescimento lá, os números são outra coisa na China. Então, lá a gente sabe que vai ter crescimento, se é 5 bilhões ou 50 bilhões, a gente não sabe, mas que vai crescer lá. Então, voltamos à exposição China, embora a China está sendo bem castigada esse ano pelo mercado, né? Pela falta de crescimento chinês. Então, é mais ou menos isso que nós fizemos na carteira Global Equity. Algum comentário, alguma pergunta, Mário? A gente pula, aproveitando o tema global, para falar de offshore um pouco? Sim, para a polêmica, né? Mas até comentar um negócio interessante. Um cliente ligou esses dias e falou assim: poxa, Mário, o assessor aqui que a gente tem, que eu tenho aqui, né, no Brasil, me liga sempre pedindo para eu entrar no e-mail, para eu entrar no aplicativo, para aprovar e tal, não sei o que e tal. Minha carteira está se movimentando? Tá mexendo? Está sendo investido? Aí eu fui e trouxe o relatório para ele entender. E aí a gente explicou o modelo de novo, né? Que é diferente o modelo que a gente trabalha, baseado no modelo que o mercado brasileiro trabalha, que é agentes autônomos. Então, só para deixar muito bem claro, a gestão ativa, a gente tem uma equipe de gestores aí que fazem as análises fundamentalistas o tempo todo, ou seja, full time. Então, olhando aquelas 70 telas de Bloomberg o dia inteiro, né? Enquanto a gente está aqui na ponta falando com vocês, falando com os clientes, preparando a estrutura, fazendo a parte operacional e de processo. Então, só para deixar claro, é a questão do diferencial da gestão ativa e obviamente, a carteira administrada não requer uma autorização, uma aprovação da estratégia toda vez que a gente tem que realocar. Você imagina a gestão ativa tendo que pedir autorização, Brian? O cliente ia ter que parar de trabalhar só para autorizar a realocação dos recursos. Não, ia perder o timing de mercado muitas vezes, né? Por isso, aqui nos Estados Unidos é muito comum esse mercado discricionário, né? Resumindo, usando o jargão do mercado aqui, nós temos poder discricionário nas contas de investimento justamente para isso, para você tocar a sua vida e a gente investir o dinheiro por você. Mário, você quer comentar para nós, por favor, da offshore rapidamente? Nós temos perguntas entrando aqui, queremos depois entrar no QIA, Question and Answer. O
que aconteceu? O Vamos. que é Pandora? Que trem é esse? Offshore é dinheiro sujo? Eu deveria fechar a minha, sair fora? O que acontece? É tudo lavagem de dinheiro, Brian. É tudo Vixe, mutreta. vixe, Maria. Não, brincadeira à parte, pessoal. Vocês devem ter visto a polêmica, né? Pandora Papers é como a gente diz aqui, é uma brincadeira, talvez um neto ou um filho do Panama Papers que aconteceu em 2015. Depois teve uma outra divulgação, vazamento de dados aí nesse meio tempo, mas não foi muito bem explorado, até porque foram poucos nomes, enfim. Mas agora o Panama Papers foram mais de 300 nomes aí de pessoas de cargos políticos, alto escalão, empresários, enfim. Mas o que significa isso, né? Por que isso veio à tona? Isso é ilegal, não é legal? Enfim. Primeiro ponto, offshore company, né? Offshore é um nome traduzido fora da costa marítima, ou seja, fora do continente, tradução de offshore. Então pode ser uma conta de investimento offshore, pode ser uma offshore company, que é uma empresa, tudo que é relacionado a fora do seu continente usa o termo offshore, né? O mais comum usado nisso é a offshore company, que é uma empresa, uma pessoa jurídica fora da sua jurisdição, né? E para que serve isso? É ilegal? Não, não é ilegal, 100% legal. E para que serve? Quais são as vantagens disso? Primeiro, é a questão da sucessão. Principalmente se você for adquirir um bem ou imóvel, né, qualquer tipo de ativo, ou conta corrente, conta de investimento, que for, nos Estados Unidos, em princípio. Todos os países têm sua jurisdição em particular, têm suas legislações, mas nos Estados Unidos, na parte de inventário, mas nos Estados Unidos tem uma exposição que é bem significativa. Em que sentido? Até 60 mil dólares, se você tiver qualquer tipo de bem ou ativo, patrimônio em geral, nos Estados Unidos, né, quando um titular falece e os herdeiros vão receber esse patrimônio, o Estado faz uma soma total de todos os bens e ativos que essa pessoa tem em nome dela nos Estados Unidos. Até 60 mil dólares, ele entra como gift, né, como doação. Então, doação nos Estados Unidos não tem imposto, ao contrário no Brasil. Acima de 60 mil dólares, até 1 milhão de dólares, pode chegar até 24%, dependendo do estado, e acima de 1 milhão, até 40%. Então, você imagina, quase metade do patrimônio fica para o tio Sam, se caso o titular falecer. Então, para que serve o offshore nesse caso? Proteção. Então, todo ativo e bem que você adquirir ou tiver, que quem controla esse bem ativo, né, quem é o controlador, é uma offshore company, seja uma PJ, e a gente usa muito no paraíso fiscal, no Caribe principalmente, né, tem BVI, Ilhas Virgens Britânicas, Cayman, Ilhas Caimã, Bahamas e por aí vai, você fica protegido, você fica, como a gente fala aqui, a gente não gosta de usar muito a blindagem patrimonial, porque isso não existe, mas é a proteção patrimonial. Te protege contra a sucessão, né, nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira vantagem. E aí, só abrir um parênteses aqui, quem compra um imóvel, né, Brian, acho que a gente já viu bastante casos desses aí, quem compra um imóvel através de uma LLC, ou seja, o que é LLC? Uma limitada nos Estados Unidos, né? Acha que está protegido em relação à sucessão, está protegido em relação a outras coisas. Primeira camada de proteção, se caso aconteça algum acidente no imóvel, né? Se caso, sei lá, o inquilino bate a cabeça, sofre algum acidente, o liability, o risco, para na PJ, né? E não vai para a pessoa física. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é a questão do imposto. Então, se você compra um imóvel na pessoa física e você é estrangeiro, você vai vender esse imóvel, você tem um imposto chamado FIRPTA, que é cobrado 15% sobre o valor venal. E depois, no outro ano, que você vai acertar ali, de fato, 15% do lucro que você teve nessa propriedade. Se você tem uma LLC com mais de um sócio, você não paga o FIRPTA, você paga 15% sobre o lucro. E outras vantagens mais. Então, mesmo através de uma LLC, você tem algumas camadas de proteção, mas não está protegido em relação à sucessão. Então, o offshore protege em relação a isso. A outra vantagem do offshore é a questão do imposto. Então, se você tem ganhos de capital, né, pessoa física investindo nos Estados Unidos, é zero nos Estados Unidos. No Brasil, são 15%, que é igual a ações. Se você tem uma offshore, e essa offshore tem ganhos de capital,
ainda na lei vigente, não passou isso na reforma tributária, a gente espera que não passe, né? Mas ainda na lei vigente, se você mantiver o dinheiro dentro da PJ e só apurar lucro anualmente, essa apuração de lucro não é cobrado nenhum imposto no Brasil. Então, você pode, de repente, manter dentro ali, reinvestir, etc, etc. Então, são essas duas vantagens que a offshore propõe. Por isso que grandes investidores, aí, investidores que têm um volume de capital bastante significativo, que está exposto à sucessão, pode ser muito interessante essa estratégia do offshore para proteção patrimonial. O que aconteceu com Paulo Guedes e Campos Neto, aí, né, o presidente do Banco Central, foi que as duas pessoas são funcionários públicos de alto escalão. Então, por eles poderem tomar decisões que possam se auto-beneficiar e aí haver algum conflito de interesse, que é o ponto, que é a grande questão. Mas eles criaram essa offshore, mandaram dinheiro antes da entrada no governo, diz eles que estavam declarados para o governo, tinham informado os valores, enfim, não quero entrar muito nesse mérito, eles vão prestar contas aí no Senado e explicar toda a operação. Mas a parte do Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto terem a offshore, a ter offshore não é ilegal, só o ponto deles serem figuras públicas que podem se auto-beneficiar por conta disso, que é o grande ponto aí que veio à tona, né? Mas tirando esse ponto, é uma das estratégias, inclusive, que a gente usa aí para proteção patrimonial. Concorda, Brian? Com certeza. Inclusive, a família real apareceu nos 3 leaks, no Panama Papers, no pequenininho, que eu esqueci o nome do escândalo no meio, e essa agora, Pandora Papers, a coroa inglesa está implicada lá. Não há nada inerentemente errado. Né? Até Boris Johnson apareceu. Todo mundo está lá. Agora, se vai ocorrer, eu como chefe de compliance tenho que dar o contraponto, né? Se vai ocorrer lavagem de dinheiro, não estou dando receita para ninguém aqui, tá, gente? Se vai ocorrer lavagem de dinheiro, vai ser através de uma offshore, vai ser uma jurisdição que não pede foto de passaporte, endereço, comprovante de endereço da pessoa, o FBI, aqui nos Estados Unidos, para abrir uma empresa, tem que saber onde é que eu vou pegar você para colocar você na cadeia. Às vezes, essas jurisdições menores, nas ilhas do Canal, ilhas africanas ou ilhas do Caribe, não tem essa restrição, né? É só Mas isso. Viu um complemento, você viu que apareceu nos nomes aí da Pandora Papers o rei da Ucrânia, Quênia e outros países mais da África, Ásia ali, no qual eles desviaram dinheiro do governo, né, para comprar imóveis próprios, para beneficiar filhos que foram estudar nos Estados Unidos, fizeram fortunas de milhões e milhões de dólares. Então, e aí, obviamente, lavaram o dinheiro, etc, etc. Então, a forma, ter uma offshore não é ilegal desde que seja declarado, né, a origem do capital seja lícito e declarado na Receita Federal e no Banco Central, dependendo do volume do capital. Então, só para... Exatamente. É o que a gente recomenda para os clientes. Inclusive, a declaração de bens do exterior, a DCBE. Isso, a CBR. Junto Isso do aí. Brasil. Que agora é $1 milhão. Exatamente. Você só precisa declarar se você tem dinheiro fora do Brasil, tá? Não é Estados Unidos, qualquer lugar fora, somando tudo fora do Brasil, você precisa declarar com o Banco Central, não é imposto de renda, tá, gente? Com o Banco Central, se você tem mais de $1 milhão acumulado fora. Já vou pular para a pergunta, como é que fica a questão tributária fiscal para um cliente com gestão discricionária, né? Eu comento aqui, o Mário complementa, né? Nós vamos comprar e vender. Então, realmente entendi a pergunta, foge do meu controle, né? Agora vocês vão gerar uma consequência de impostos para mim que talvez eu não queira. 2 coisas aí. Primeiro, se você fizer isso através de uma offshore, fim de papo. Não tem consequência tributária, mesmo que a conta é discricionária, a gente vai comprar e vender. E no Brasil, se você vai declarar que a sua offshore agora tem um capital maior, mas não ofere lucro no Brasil, né? O outro ponto é que uma coisa, gente, os meus sócios aqui nos Estados Unidos, né, a primeira vez que eu levei isso para o Brasil, uma pergunta dos gringos assim, cara, por que todo mundo pergunta de imposto? Qual é esse negócio do imposto no Brasil? Você paga mais do que 100% do lucro em imposto? Eu falei, não, gente, é que assim, é tamanha dor de cabeça, Receita Federal, é tanta dor nesse tema da vida, que a pessoa quer saber quanto ela vai pagar de imposto, se paga, se não paga.
Tem o tema da repatriação, que foi da época do governo Dilma, então tem uma coisa em voga, as pessoas ouviram, paga-se para ter dinheiro fora, que não é o caso. Então, assim, tem muita dúvida contra o tema e se pensa, bom, eu vou agora criar uma dor de cabeça gigante para eu ter 10% do meu patrimônio fora, não sei se vale a pena, né? Então, assim, o poder discricionário, a gente comprar e vender, vai gerar lucro. Desse lucro, você vai pagar imposto, conforme o Mário explicou, dentro das regras da normativa brasileira, que praticamente segue igual a renda variável no Brasil, né, Mário? Sem dúvida. E aí, para complementar, a questão do pagamento de imposto, aí você tem duas opções, ou através de um contador especialista na parte internacional, que faz a tributação ali mês a mês, e aí o que é devido ou não, pode ser que de repente não seja devido à incidência de tributos no mês. A gente tem o limite de até R$ 20.000 no Brasil para venda de operação, né? Aqui nos Estados Unidos é até R$ 35.000 no mês. Então, pode ser que no mês não haja nenhuma incidência de tributos. Mas isso, obviamente, um especialista pode verificar isso. Então, tem dois caminhos, ou através de um contador, ou, de repente, alguma calculadora que cobre mais barato e faça o serviço mais automatizado. Então, depende muito de cada case, aí, cada situação. E a gente, obviamente, assessora isso e coloca no caminho aí de acordo com cada situação, né? Cada necessidade, exatamente. Até puxando para uma outra questão aqui, que é pai e filho menor brasileiros podem abrir offshore em Delaware. Primeiro ponto é saber o porquê que, de repente, você quer abrir uma offshore em Delaware, porque, na verdade, é uma empresa, uma LLC em Delaware, tem alguns incentivos fiscais, mas muito poucos para algumas atividades, mas não é paraíso fiscal, não tem isenção de imposto, como, por exemplo, numa ilha no Caribe, né? E isso, então, pensando do ponto de vista sucessório e vantagens tributárias, Delaware não faz sentido para esse tipo de estratégia. Agora, para você entender o propósito do porquê abrir em Delaware, né? Então, acho que vai de uma análise aí melhor para saber se isso faz sentido ou não. Do ponto, um brasileiro abrindo uma empresa em Delaware é offshore, né? E aí volta aquele tema assim, agora você tem uma empresa nos Estados Unidos, não tem muita vantagem tributária. Você paga imposto em Delaware como em qualquer lugar dos Estados Unidos. O que você tem são leis, jurisprudência mais amigável para as corporações. Todas as ações na Bolsa Americana, Google, você vai comprar GOOG, você vai comprar a Apple, né? Você bota lá o ticker da Apple, você compra. Você está comprando a fração de uma empresa em Delaware. Por que todas as empresas americanas na Bolsa abrem a empresa, a corporação em Delaware, um C Corporation? Porque justamente lá você tem uma jurisprudência, você tem um tratamento mais favorável à empresa versus alguém que está processando a empresa. Pode ser o governo, a pessoa física, o que quer que seja. Tá? Isso é o grande lance quanto a Delaware. Então, e já puxando o gancho aqui, que grandes nomes e teses a gente enxerga que estão bem descontados mediante essa volatilidade recente dos mercados? Ótima pergunta. Vemos que growth, né? Então, assim, uma coisa, a pergunta foi que nomes, né? Grandes nomes, ou a tese, né? Nós nunca vamos responder um nome, falar assim, compra a Apple que está bem barato, está na hora de comprar, faz um trade aí. Não é a nossa pegada, né? Então a gente sempre vai voltar no plano, no objetivo. Qual que é o seu objetivo com esse dinheiro que você tem? Agora, vamos navegar uma onda mais interessante. Por exemplo, growth está realmente bem suprimido, né? A gente está vendo aí a carteira de growth sofrendo bastante esse ano e é uma tese que tem crescimento explosivo. Lá dentro você tem carro autônomo, entrega de coisas via drone, bateria para aplicação solar para carro autônomo. Então você tem muita tecnologia, cannabis, né? Você tem muita tecnologia, muita inovação ali dentro que vem sofrendo o ano inteiro. Justamente, Wall Street está priorizando o trade de inflação. O momento que o Wall Street colocar dinheiro de volta em growth, esse crescimento que nem diz o nome,
é explosivo, né? O growth que você tem numa carteira dessas é realmente... Por isso que o timing, a gente não joga muito com o timing de curtíssimo prazo. Ah, então você está dizendo para terminar a live aqui e colocar dinheiro em growth, é isso? Negativo. Não, de maneira nenhuma é isso. Se o objetivo de vida, se o dinheiro que você tem alocado ali, você estratificou ele, ó, isso aqui eu tenho minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade, meu dinheiro para aposentadoria, para o filho estudar fora, e é daqui a 15 anos, isso aqui, se você tem o perfil, é um dinheiro interessante para growth, por exemplo. Esse ano está horrível, mas paciência, é o que acontece. O ano passado deu 86% de retorno. É aquilo lá, nós temos tanto substância de investimento aqui nos Estados Unidos que a gente simplesmente vai colocar o seu dinheiro dentro do barco certo e a maré vai levar ele para onde tem que levar. Se você é uma pessoa conservadora, por exemplo, 2,5%, 3% de juros em dólar é o que a gente está vivendo hoje aqui nos Estados Unidos. E, mas é pouco. Mas está atendendo o propósito, que é proteção patrimonial, ou pelo objetivo, ou pelo perfil de risco da pessoa. Né? Ótima pergunta, espero ter respondido aí. Mais alguma pergunta, Mário, no chat, no Q&A? Tem mais uma aqui com relação ao dólar. Essa é a grande pergunta, né? Todo webinar tem a mesma pergunta. Mas é uma pergunta que acho que todo brasileiro aí tem dúvida também. Com certeza. Em relação quando que é o melhor momento para enviar capital e se o ano que vem o dólar vai estar resistência aqui para o envio mais alta, ele está querendo dizer certo. aqui. Vamos lá. Então, o que a gente vê a questão do dólar, né? Talvez em curto prazo, a gente falou isso no último webinar, mas algumas coisas aconteceram e jogaram o dólar aliás, o real para baixo, né? E não o dólar para cima. O dólar e o euro basicamente estão instáveis há muitos anos já. Então é um real que realmente é instável e muito volátil. Então a gente tem a nossa projeção aí, a gente estima, né, que o dólar talvez no curto prazo para esse ano ainda com alguns otimismos de mercado, reforma, etc, se valorize um pouquinho mais o real, né, em relação ao dólar. Mas o ano que vem vai ser um ano bem turbulento. Em primeiro sentido, eleição, que acho que esse vai ser o principal ponto de instabilidade da nossa moeda. E a questão das crises aí, que acho que não vão acabar tão cedo, né? A gente tem ainda algumas coisas em questão aí. Tudo indica que a gente começa a recuperar mercado, parte de vacina também, daqui a pouco começam a tirar máscara, etc, etc. Mas ainda tem muita água para rolar e então o nosso conselho sempre é usar a média de mercado, já que esse receio existe, né? Se você está preocupado com o dólar hoje ou daqui a um ano, de repente usar a média de mercado, enviar um pouco por mês. Aí você não pesa no mesmo dia. A segunda questão é o horizonte de tempo. Então, se o seu horizonte de tempo é um cenário de 5, 10, 15, 20 anos, a gente, de novo, projeções aí mostram que a tendência é continuar se distanciando o real perante o dólar, por N razões, a não ser que o Brasil dê uma reviravolta aí, a gente mude o patamar e suba de nível, vai para a Série A, né? Torcemos para isso. Torcemos para isso, a gente sempre torce para melhora, mas ainda a gente está na Série C. A gente está caminhando aí. Então, realmente é uma coisa que o câmbio influencia bastante. Mas ainda assim, o câmbio é importante, mas só um último dado aqui, Brian, um dado bem interessante. No último um ano para trás, nos últimos 12 meses, se a gente falar na recuperação da bolsa da SP500, que é uma das principais nos Estados Unidos, e a Ibovespa, a gente está falando aí de 27%, 27,6% de retorno nos últimos 12 meses da SP500, contra 16, quase 16, a 15,80% da Ibovespa. Se a gente colocar year to day, ou seja, neste ano aqui, a gente teve um retorno, né, um acumulado do ano de 17,9% da SP500, 17,9% desde janeiro até agora,
E da Ibovespa a gente está em menos 6,95. Então a gente está quase 7 pontos negativos na Ibovespa e SP500 17, quase 18 pontos positivos. O que eu quero dizer com isso? A gente quer dizer com isso é que a recuperação do mercado mais maduro, ela além de ser mais rápida, ela é mais concreta, né? Vamos colocar assim. Então, o mercado americano ele tem uma estrutura que reflete mais a recuperação, é mais rápida a recuperação, é mais sólida a recuperação do mercado, e a gente está vendo isso dia a dia. Então, quando você traz isso para o seu patrimônio pessoal, diversificar uma parte do patrimônio sempre é interessante, independente do câmbio, mesmo que o real e o dólar estejam no mesmo patamar. Mas só o fato de buscar novas oportunidades, mais opções de ativos e, de repente, até recuperação mais rápida e mais consistente, o mercado americano oferece mais esse lado. Então, não estamos dizendo aqui para tirar 100% do patrimônio ou tirar a maior parte do patrimônio aqui. A gente tem que, obviamente, vocês têm que analisar cada caso, cada patrimônio, cada liquidez para tomar a decisão. Mas, assim, em linhas gerais, diversifique sempre, pelo menos uma parte, né? Sempre a proteção patrimonial. Muito bem dito. Mário, obrigado aí pelo co-host do webinar. Nos vemos, gente, daqui a 90 dias. Vamos gravar isso aqui, vamos postar nas redes sociais e enviar o link para aqueles que participaram. Agradecemos a audiência e as dúvidas. Estamos disponíveis para conversas específicas da sua situação, como o Mário acabou de dizer, né? Tudo isso é bacana e tal, mas como é que você traduz isso de 30 mil pés para a sua situação, para o seu plano de vida, né? É só uma conversa com a gente, né? E estamos disponíveis para isso, a gente conversa muito, né? Ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e estamos disponíveis. Acho que essa é a mensagem. Vamos mandar o link com a gravação, podem mandar para os parentes, familiares, vizinhos que duvidam que dólar é um bom investimento, ou que dá para ganhar dinheiro através de dólar, né? Acha que Brasil rende mais, mercado de capitais, infelizmente, no Brasil não é tão possível. E estaremos de volta daqui a 90 dias para dar mais um update para vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau.